Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Antes de ler, eu quero explicar especialmente aos irmãos que estão em casa, que quando estávamos chegando no 9º mês, que nós estávamos estudando a doutrina da igreja, houve então a chegada da pandemia, e eu decidi então parar com a doutrina da igreja e começar escatologia. E quinta-feira passada foi a última ministração de escatologia, e como eu tinha anunciado, hoje nós voltamos para a doutrina da igreja e vamos mais alguns meses com ela, para depois a gente dar sequência no estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Vamos então a Apocalipse capítulo 2, verso 18 a seguir. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares Jezabel, melhor dizendo, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhes-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quantos podem dizer amém? Querido e maravilhoso Deus eterno, nós acabamos de fazer leitura da tua palavra. Obrigado por tudo que foi feito anteriormente. Agora nós vamos ao tempo da palavra, que na devacaria é o tempo maior, é o tempo prioritário, porque nós queremos que a tua palavra tenha de fato a primazia. E eu te louvo, Pai, porque nós não recebemos palavrinhas, nós recebemos a tua palavra, fiel, verdadeira, justa, poderosa, gloriosa como ela é. A tua palavra é pura, a tua palavra é a verdade, a tua palavra tem um poder extraordinário, a tua palavra dá sabedoria aos simples e àqueles que de bom grado recebem a tua palavra. Obrigado pelo teu povo que ama a Bíblia, que estuda a Bíblia e que principalmente ouve
e pratica a tua palavra. Pai, receba adoração, porque mais uma vez temos a certeza de que o Deus vivo, com uma palavra viva, falará aos vivos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, sentem-se, por favor. Glória a Deus. Muito bem, nós estamos estudando a doutrina da igreja e no comecinho de janeiro nós começamos a estudar as 7 cartas escritas às 7 igrejas aqui no livro de Apocalipse. E agora chegamos na 4ª carta, a carta à igreja de Tiatira. Nós tínhamos começado no dia 5 de março, nós examinamos os versículos 18 e 19, e no dia 12 de março nós começamos a estudar os versículos 20 até os versículos 23. Quando então, no dia 19 de março, nós já estávamos em pandemia, e aí nós paramos o estudo da carta a Tiatira, ou melhor dizendo, paramos o estudo da doutrina da igreja, porque nós não estamos estudando só as 7 cartas, nós estamos estudando a doutrina da igreja, eclesiologia, e aí então decidimos começar escatologia, e fizemos isso até quinta-feira da semana passada, e quem estudou todas essas quintas durante esse período de quase 8 meses que nós estudamos escatologia, pode ter certeza que você tem um bom básico em escatologia. Você aprendeu muitas coisas importantes. Não aprendeu tudo, não sabe tudo, mas você já pode se defender bem com aquilo que nós estudamos acerca da palavra de Deus sobre a doutrina das últimas coisas. Agora, vamos fazer então uma recapitulação hoje, e o foco da palavra de hoje é nós identificarmos o espírito de Jezabel no nosso meio. Esse é o foco de hoje. Como identificar a ação do espírito de Jezabel no meio da igreja local. E para isso a gente precisa entender que quem morreu lá no passado, há quase 3.000 anos atrás, foi uma mulher que tinha esse nome. Mas o espírito que atuou nela existe há bem mais tempo que ela existiu e continua existindo. E é um dos espíritos mais terríveis que operam contra a igreja, porque o espírito de Jezabel, ele não promove possessão, ele promove influência, ele promove uma capacidade de oprimir pessoas. Então, ele tem uma capacidade impressionante de suportar cultos, de suportar orações, de penetrar nos nossos ambientes e, se não houver resistência, não só permanecer no seio da igreja, como então promover aquilo que é pertinente a esse demônio terrível chamado espírito de Jezabel. A Bíblia é, como vocês sabem e creem, a inerrante, infalível, suficiente e eterna palavra de Deus para as nossas vidas. E nós não precisamos, tendo a Bíblia, a maior, mais importante e final revelação de Deus, nós não precisamos correr atrás de novidades. Nós não precisamos correr atrás de experiências baseadas em práticas extra-bíblicas. Nós não precisamos das heresias de
perdição. Por quê? Porque o falso evangelho, ou o evangelho falsificado, anuncia salvação sem santificação. Anuncia salvação sem transformação de vida. Anuncia bênçãos de Deus sem novo nascimento. Anuncia salvação sem necessidade de odiar o pecado, se desviar do pecado, se afastar do pecado e manter uma vida agradável aos olhos do Senhor. Isso é o que faz o evangelho falso ou os falsificadores do evangelho. Satanás usa 3 táticas principais para causar enfrentamento contra a igreja. 3 táticas principais de Satanás para fazer enfrentamento à obra da igreja na terra. Uma delas é a força da perseguição violenta, a perseguição cruel, a perseguição que tem um governo por trás dando cobertura, que a gente chama de perseguição oficial. É a perseguição estatal, quando o Estado permite de forma injusta, desumana, ferindo os direitos da humanidade, ela aplica essa perseguição. É o caso de tantos milhões de irmãos nossos, são cerca de 160 milhões de irmãos nossos que sofrem esse tipo de perseguição violenta mundo afora. Outra maneira de Satanás oferecer resistência à marcha da igreja é através da mistura de filosofia com teologia, resultando em heresias. É a mistura da mentira com a verdade. A mentira nunca vai transformar-se em verdade. Mentira é mentira, verdade é verdade. Então Satanás usa da sua capacidade de engano, de ludibriar, de fazer com que as coisas pareçam verdadeiras. Satanás é o maior imitador que existe no universo. Mas uma imitação perfeita nunca será uma cópia verdadeira. Uma imitação perfeita nunca será uma cópia verdadeira. Uma imitação perfeita é só uma imitação perfeita, mas nunca corresponderá ao original. E Satanás faz imitações bem grosseiras, mas ele faz imitações muito bem feitas. E quando ele faz essas imitações muito bem feitas, se a gente não tiver discernimento espiritual, cai que nem um pato na lagoa. Então, nós precisamos atentar para essa astúcia de Satanás, essa capacidade de engano que ele tem para enfraquecer a vida da igreja. E outra tática de Satanás é o que nós chamamos de vinho da Babilônia. É essa capacidade de sedução que ele faz com que as pessoas tenham vontade de praticar coisas pertencentes ao mundo, de onde nós saímos e de onde nós não devemos mais voltar. Devemos sim fazer como o apóstolo Paulo: eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Agora Satanás, ele sabe enganar. Então ele não revela o lugar, o destino final daqueles que se deixam enganar por ele, porque ele apresenta um caminho largo, uma porta bem larga, e ele apresenta coisas que aparentemente são boas, dão muito prazer para a carne, mas que no fim é o caminho da perdição, é o caminho do lago de fogo. Então ele trabalha com essa capacidade de sedução, e aqui ele investe pesado nas crianças, adolescentes e jovens. Satanás investe pesado nas crianças,
nos adolescentes e nos jovens, tentando seduzir, mostrando que não vale a pena servir a um Deus que priva do prazer da carne, que priva as pessoas de fazer o que lhes dão prazer. E nem tudo que dá prazer a nós, obviamente que dá prazer ao Senhor, ao nosso Deus. Pelo contrário, muita coisa que dá prazer à carne faz com que o Espírito Santo seja entristecido, e se não houver mudança, o Espírito Santo vai embora, e depois que o Espírito Santo sai de uma pessoa, voltar de novo é muito complicado. O Espírito Santo demora a vir. Quando ele vem para ficar. Agora, se a pessoa relaxar com a sua vida espiritual e o Espírito Santo ir embora dessa pessoa, meus irmãos, é muito difícil convencer o Espírito a voltar de novo. Tem exceções? Tem, mas elas são raras. A maioria das pessoas que brincam de ser crente e se vão pelo mundo, depois de terem sido lavadas pelo sangue de Jesus, depois de terem sido feito templo do Espírito Santo, depois de terem tido o nome escrito na vida, no livro da vida, se essas pessoas voltam ao mundo de novo e o Espírito Santo sai delas, trazer de volta é muito difícil. Eu não quero saber nem de perto o que seja isso. Então, dentro do tanque batismal, eu disse para Jesus: Jesus, enquanto eu não achar um defeito em ti, ninguém me tira de ti. Aleluia! E eu estou procurando um defeito em Jesus e ainda não encontrei. Então, se eu disser para vocês que eu pensei 30 segundos em deixar Jesus, eu estaria mentindo no altar do Senhor, e não é bom fazer isso, nada bom. Aqui é lugar de verdade, e Jesus sabe que eu nunca pensei nem 5 segundos em largar Ele, quanto mais 30 segundos, 1 hora, 1 dia, 1 mês, jamais. Então, nós precisamos ficar firmes para manter o Espírito Santo em nós. E enquanto o Espírito Santo está em nós, a nossa vontade é glorificar o Senhor, é viver em santidade, é estar na casa de Deus, é anunciar a volta de Jesus, é viver cheio da glória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Agora, Satanás sabe operar, ele sabe agir, ele sabe enganar. Então, o que nós temos que nos lembrar seguidamente, para a gente não ser enganado pelo diabo e muito menos pelo pecado? Versículo 18. O que a gente tem que lembrar seguidamente? Que Deus não tira os olhos de nós. Como isso me ajuda? Deus não tira os olhos de mim. 24 horas por dia, 365 dias por ano, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. E não estão de qualquer maneira. Os olhos dele estão sobre mim como? Que diz a Bíblia, por favor, estão como? Como isso me ajuda? Saber que Deus está sempre me olhando. Sempre me olhando. Para que eu seja crente de verdade em qualquer ambiente, em qualquer situação, eu viva para a glória dele. Certo? Então, isso me ajuda muito. Os olhos do Senhor como chama de fogo, os seus pés semelhante ao latão reluzente. Tudo isso falando da sua santidade, da sua pureza, para que a nossa vida seja pautada em pureza, em santidade diante dele, porque Deus sabe separar o santo do profano, o justo do ímpio, aquele que é de verdade e aquele que só parece.
o crente Denorex. Os mais velhos vão lembrar do Denorex, lembra? Que se fazia um remédio que parecia remédio, dizia a propaganda, mas não era, era um shampoo para calvície, né? Então, a propaganda dizia, parece remédio, porque tinha cheiro de remédio, né? Eu não sei se tinha gosto, nunca provei, mas, enfim, as características eram de remédio, mas, na verdade, era um shampoo. E tem crente assim, tem crente que só parece, é só fachada, mas de verdade, não. Então, para que a gente não corra risco de praticar hipocrisia, dubiedade de caráter, a gente tem que lembrar que os olhos de Deus estão em todo o lugar, como chama de fogo. Aleluia. E buscar, obviamente, praticar o versículo 19. O que a gente tem no versículo 19, só para lembrar? Nós temos muitas virtudes. E Jesus está dizendo, olha, eu estou vendo as virtudes de vocês, eu conheço as virtudes de vocês, vocês têm bastante amor, vocês têm serviço, vocês têm fé, vocês têm paciência, vocês têm obras que me agradam, né? Então vejam quanta coisa boa havia nessa igreja. O Senhor Jesus chega a dizer que até as últimas obras eram mais do que as primeiras, eles estavam operando cada vez mais, eles estavam indo super bem, e se nós praticarmos também essas virtudes, nós certamente seremos, como diz o versículo, vamos vencer, o versículo 26, e ao que vencer. Como é que a gente vai vencer? Lembrando que os olhos de Deus estão sobre nós aonde a gente estiver. Como é que a gente vai vencer? Vivendo uma vida de amor, de serviço, de fé, de paciência e operando cada vez mais, sendo sempre abundantes no trabalho do Senhor. Assim nós vamos ser vencedores. Mas aí chega o versículo de número 20, que muda então esse período de elogios, de reconhecimento, para um porém. Entretanto, contudo, tem um problema aí na igreja de Tiatira. E o problema da igreja de Tiatira era justamente o título que eu não dei, né? A igreja de Tiatira é a igreja que tolerava o intolerável. A igreja que tolera o que Deus não tolera. Esse é o título da mensagem de hoje, né? A igreja de Tiatira tolerava o que Deus não tolera, e nós também precisamos entender que existe para Deus coisas intoleráveis. E como filhos de Deus, se papai não tolera, o que a gente faz? Não tolera também. Então, tenho um porém. Qual é o porém? É que havia uma tolerância a um espírito que agia no meio da igreja, e pelo que nós entendemos no texto, ele tem liberdade de ação. Ele não é confrontado. E quando ele não é confrontado, ele é, que Jesus disse, ele é tolerado. Então, espíritos malignos são feitos para ser confrontados, resistidos, afastados e não tolerados. Então, a gente não pode fazer aliança com aquilo que Deus não faz aliança. Quem lembra o nome de Jezabel? Vamos fazer um testezinho de memória. O que significa Jezabel? Montão de lixo.
É isso que significa o nome Sidônio de Jezabel. Jezabel, ela não era judia, estou falando daquele personagem bíblico, lá do livro de Reis, depois nós vamos ler lá, e que no caso era uma mulher, né? E o que acontece? Acontece que o espírito maligno que atuou sobre Jezabel, ele é um espírito matriarcal. Não significa que esse espírito imundo não influencie homens também. Não significa isso. Eu não estou dizendo que o espírito de Jezabel é um espírito que só ataca mulheres. Eu estou dizendo simplesmente que ele prefere as mulheres. Certo? Ele prefere as mulheres. Se uma mulher é casada com Acabe, ela tem grande chance de se transformar numa Jezabel. Porque toda Jezabel precisa de um Acabe. Se Jezabel significa montão de lixo, vamos lá, teste de memória, o que significa Acabe? Frouxo. Frouxo. Então, toda mulher influenciada pelo espírito demoníaco que atuou em Jezabel, ela precisa de um Acabe. Ela precisa de uma liderança frouxa. Ela precisa disso. Ela precisa, daqui um pouquinho a gente já vai entender por quê, né? Por quê? E essa mulher, ela tinha nas mãos dela esse espírito, né? Estou usando a expressão mulher aqui por causa do texto bíblico, mas ele é uma analogia, é uma simbologia a um espírito imundo. Esse espírito imundo, ele tinha uma grande influência na igreja, e ele sempre terá, quando esse espírito tiver na sua mão, o quê? Quando tiver na sua mão o quê? Olhem para a Bíblia, não olhem para mim, senão você não responde. Olhe para o versículo 20. Tiver o ensino. Ensino. Quem que dá as coordenadas numa igreja influenciada pelo demônio de Jezabel? O espírito maligno. É ele que tem as rédeas. Então vai ser ensinado o que ele quer que seja ensinado. E o que ele vai ensinar? Ele vai ensinar, e eu vou mostrar daqui um pouquinho, o que é contrário à palavra de Deus. Ele vai usar a Bíblia, mas vai interpretar a Bíblia de maneira a transformar as coisas em libertinagem. Por quê? Porque ele vai abrir as portas do mundo para que o mundanismo faça presença no meio da igreja local. E assim haja só uma fachada de religiosidade, mas não haja realmente a espiritualidade que agrada ao Deus eterno. Então essa fachada de religiosidade vai devagarinho se movendo e promovendo lama, promovendo sujeira. Numa igreja onde o espírito de Jezabel atua, o testemunho dos membros da igreja é fraco. O que prevalece são os escândalos. Numa igreja local onde o espírito de Jezabel tem liberdade para atuar, os escândalos são muito comuns. Por quê? Porque o testemunho dos membros da igreja local são testemunhos fracos, sem capacidade de influência. É sal que não salga, é luz que não brilha, é um testemunho fraco, que não fede e não cheira. E como que a gente pode enfrentar esses espíritos malignos? Bom, a gente vai falar sobre isso depois de identificar a ação deles.
Muito bem, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 9, versículo de número 22. Vamos conhecer um pouquinho esse demônio que nós não podemos tolerar. Não podemos tolerar. O que a gente não pode tolerar na igreja? Versículo 22 de 1 Reis 9. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz? Enquanto as... Você pode continuar aí a Bíblia, por favor? Ah, eu disse primeiro? Perdão, é segundo, eu estou com o segundo aberto. Ok, quase que eu vou trocar aqui. Eu estou no lugar certo e encaminhei vocês para o errado. É segundo, perdão, irmãos. Perdão. Segundo Reis, obrigado por me avisar. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, voltando à leitura. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as são... Muito bem. Como identificar o espírito, o demônio que agiu na vida de Jezabel? E atenção, o espírito não morre. Quem morreu? Foi a mulher. O espírito não morre. O espírito não morre. Certo? Então, ele está aí agindo no mundo. E qual é o lugarzinho que ele mais gosta de habitar no mundo? Nas igrejas. Esse demônio ama culto, ama igrejas. Ele gosta de estar no nosso meio. Infiltrado, mas ele gosta. Muito bem, o que esse espírito maligno promove? Acabamos de ler. Ele promove atenção, prostituição física, pecados sexuais, e ele promove prostituição espiritual, que é quando se permite o que está escrito no texto: feitiçarias, certo? Então, essa é uma característica. Infidelidade a Deus e às pessoas. Então, Jezabel traía fisicamente Acabe e traía espiritualmente o Deus de Acabe, fazendo ele virar um desviado e adorando os deuses dela. Porque ele, como judeu, foi criado e ensinado a adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Mas ele quebra um princípio que é do jugo desigual. Ele não casa com uma mulher temente a Deus, ele casa com uma ímpia que traz consigo todos os seus deuses, toda a sua bagagem de prostituição espiritual. Quando esse demônio age no meio da igreja, então ele promove prostituição física e prostituição espiritual. E ele enfeitiça os carnais. Característica dos carnais: falta de firmeza na fé. Uma hora está na Assembleia, outra hora está na Quadranga, outra hora está no Brasil para Cristo, outra hora está na Só Jesus Salva, outra hora está na Jesus Vem, outra hora está na... E assim vai. Onde tiver um movimentinho que dizem que tem poder, lá vai o carnal enfeitiçado por Jezabel. A pessoa que está sob a influência de Jezabel não consegue criar limo em lugar nenhum. A pessoa que está enfeitiçada por esse demônio não consegue criar limo em lugar nenhum.
Você conhece alguém assim? A palavra é infelizmente. São pessoas que são crentes, mas não têm força para vencer o pecado, vivem em prostituição física e espiritual. Não conseguem se firmar na verdade. E andam como ciganos, para cá e para lá. É o demônio de Jezabel agindo no crente carnal. Segunda característica, primeiro livro, agora sim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, 30 a 32. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, 30 a 32. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. O que o espírito de Jezabel promove no meio da igreja? Ele promove a idolatria. Esse demônio age para que Deus não seja o primeiro e o único Deus no coração dos crentes. Eu repito, esse demônio age para que Deus não seja o primeiro e o único Deus no coração dos crentes. Então o que ele faz? Ele, com esse espírito nojento, com a sua habilidade de engano, ele faz as pessoas adorarem as pessoas. É criatura adorando criatura, e não... Então, Jezabel é responsável pela entrada do humanismo na igreja. Culto ao homem. Culto à criatura. E atenção, cantores e músicos. Jezabel gosta muito de música. E ela traz o seu ensino, a sua doutrina, através das letras de música, que são feitas para adorar, sabe quem? O homem. Característica das letras influenciadas por esse demônio: você. Porque música na igreja tem que servir para adorar e só única e exclusivamente letra na horizontal. E será que tem músicas cantadas do cantor para as pessoas na igreja hoje? Será que tem, irmãos? Será? Deixa eu dizer uma coisa para vocês com muita tristeza. É o que mais tem. E agora para cerejinha do bolo, para tristeza mesmo, é o que os crentes mais gostam. Eu vou falar a clássica, né? Vocês sabem que a clássica está na boca, ponta da língua, né? Vocês sabem qual é a clássica? Você é especial. É para cantar ruim mesmo assim, porque quanto eu detesto essa música. Caminhão de miséria que nós somos.
Então as pessoas fundamentam a fé delas a pessoa caiu, vai tudo para o beleléu. Porque a fé está firmada e não no Senhor. Essa é a tática do ensino de Jezabel, fazer as pessoas viver em função das pessoas, a ponto que vire um ídolo. E eu gostaria de dizer para vocês que os crentes não são idólatras. Mas se eu dissesse isso, eu ia pagar mico. Então o apóstolo do amor, e eu falei isso domingo pregando, ele disse: filhinhos, fugir da idolatria. Terceira característica desse espírito é um espírito, vamos ler 21, 25, de primeiro livro dos reis, 21, 25, primeiro livro dos reis. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ponto final, vírgula. Ponto final, vírgula. Se fosse ponto final, o problema era Acabe, nós estaríamos com foco em Acabe, falando do espírito de Acabe. Mas nem nós somos convidados a falar isso, porque Jesus não falou do espírito de Acabe. Ele falou de Jezabel. Vírgula, depois do Senhor. Por que ele era um vendido? Por que ele entristecia Deus? Por quê? Porque Jezabel, sua mulher, a minha versão diz o incitava. Que diz a sua? O instigava. Tem outra expressão? Pressionava. Olha só. Ela exercia pressão. Ela incitava, ela cutucava ele para ele fazer isto. Que coisa terrível. Esse espírito, irmãos, é um espírito de dissimulação. Ele é um espírito de manipulação. Escute! Um crente enfeitiçado por esse espírito, ele não consegue aceitar a liderança. Não consegue aceitar comandos. Se rebela contra toda orientação que vem da liderança. Quando um crente tem a mente enfeitiçada pelo espírito de Jezabel, esse crente não consegue gostar dos seus líderes. Não consegue. Ele se torna um propagador dos defeitos da liderança. Se torna uma pessoa dentro da igreja que fica torcendo para o líder errar, para dizer bem feito. Será que tem gente assim dentro da igreja, irmãos? Será que tem gente torcendo para que a liderança seja enfraquecida, para que a liderança se arrebente? Será, irmãos? Voltemos lá no texto, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Apocalipse capítulo de número 2. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o que está quando eu parar. O que está na frente de quando eu parar. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher, olha o que eu quero destacar. Profeta? Mulher profeta? Ah, que tal detalhe. Quem é que ungiu ela? Ela mesma. É o Alaleu. Alaleu, 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 glórias para eu. Certo? Ela se ungiu, ela se declara profetisa.
eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. E de tanto repetir isso, as criancinhas começam a acreditar. Não se mete com a fulana, ela é profeta. Mulher que se diz profetiza. E é isso que ela fazia, ela tinha um ensino na mão dela. O que ela promovia aqui segundo Jesus? O que ela promovia? Vamos ler o versículo 20 até o fim. Mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se e comam das coisas sacrificadas da idolatria, o sacrifício da idolatria. Ei, irmãos, o que o Espírito Santo determinou para a igreja do Novo Testamento? O que o Espírito Santo determinou para a igreja do Novo Testamento? Atos 15 e 20. Vamos ler? Se vocês ficarem olhando para mim e eu ficar olhando para vocês, nós não vamos saber o que é. Atos 15 e 20. O que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que quando a gente for pregar o Evangelho aos gentios e eles se convertam ao Senhor, que eles, versículo 20, se abstenham das contaminações olha só. O Espírito Santo ensinava, fujam da prostituição, não comam comidas sacrificadas aos ídolos. O que era ensinado em Tiatira? Não, ninguém é de ferro. Ficar casado 50 anos com a mesma mulher sem dar uma puladinha de cerca, não, Deus perdoa. Imagina que Deus vai querer que um homem fique 50 anos fazendo sexo com a mesma mulher, e uma mulher fazendo, não. Pode dar uma puladinha de cerca, Deus é amor. Imagina que Deus vai lançar alguém no fogo do inferno porque se masturba. Porque faz sexo antes do casamento. Não, ele sabe que é difícil suportar, então imagina. Não. E podem comer a comida sacrificada aos ídolos. Tem problema não, imagina. Não dá nada não. E por último, irmãos, para a gente identificar quando esse espírito está agindo na vida de pessoas dentro da igreja, é que ele é responsável pela perseguição interna. É crente perseguindo crente. Crente perseguindo crente. E a tática dele é fazer isso pelo medo. Pelo medo. Esse espírito tem uma habilidade para impor medo extraordinária. Para ganhar tempo, só vamos lembrar do Elias. Ele acaba de matar 850 falsos profetas. Ele acaba de destruir com o culto a Baal. Ele acaba de ter uma grande vitória e proclamar a volta da chuva, que há 3 anos e meio não caiu uma gota em Israel. Que vitória! O povo está dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E de repente esse mesmo homem recebe uma notícia, Jezabel quer te matar. O que acontece com Elias? O surpreendente, ele fica com medo, se soca dentro de uma caverna e pede a morte para Deus. Ele não quer mais fazer a obra de Deus, ele fica apavorado, ele entra em depressão. Porque esse espírito, ele tem habilidade para impor medo. Medo contra quem? Contra quem fala a
Bíblia na igreja, quem prega a verdade. Esse demônio não gosta da verdade. E enquanto ele não sai, ele vai ficar tentando causar amedrontamento nos servos de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai promover divisões na igreja com o objetivo de enfraquecer a unidade da igreja. Porque ele gosta de divisão. E esses grupos que caem nesse espírito, ficam enfeitiçados por esse espírito, começam a amedrontar a liderança. E olha, o objetivo é matar, viu? O objetivo é matar. Jezabel mandou matar Nabote, sim ou não? Mandou matar Elias, sim ou não? Mandou matar os profetas, a ponto de Elias achar que só tinha sobrado ele. Porque ela mandava matar. E se para matar precisasse promover um jejum e oração, ela fazia isso? E ela usava os velhos de Israel, sim ou não? Em nome da santidade, ela chamava os velhos caíam na conversa dela, na falácia dela. Gente, que servia a Deus, estavam careca de servir a Deus, barba branca. A Jezabel entrava nos caras, eles jejuando e orando para matar um inocente. Pergunto, será que esse espírito trabalha no meio dos crentes ainda hoje? Então o que nós vamos fazer? Vamos terminar. Número 1. Nós não podemos ignorar nem subestimar a ação desses espíritos. Tudo que o diabo quer é que não acreditem nele e achem que ele não está aqui para batalhar contra ninguém. Nós não podemos crer nessa tática dele. Ele existe, ele é real, ele tem um reino bem organizado e ele precisa de um povo ingênuo, com falta de discernimento. Então nós precisamos, primeiro, não ignorar a ação desse espírito maligno. Número 2, nós precisamos nos comprometer fielmente com a palavra de Deus. Ler a Bíblia o máximo que pudermos, estudar a Bíblia o máximo que pudermos, porque esse espírito não gosta de crente que ama o ensino. E que bom que ele não goste, porque quanto mais ele não gostar da gente, você pode dizer a palavra que eu pensei? Quanto mais ele não gostar da gente, melhor. Então como é que eu vou resistir ele? Que nem Jesus resistiu, com a palavra. Então ela tem que estar habitando dentro de mim abundantemente, ricamente. Sabe quem é que esse demônio pega? Crente que está há 20 anos na igreja, nunca leu a Bíblia uma vez sequer. Aparece no culto lá de vez em quando. E fora da igreja, a sua vida é de tramóia, é de maracutaia, é de falsidade, é aliança com o pecado. Quem é que está em você? Jezabel ou o Espírito Santo? Eu posso ver? Eu posso ver? Porque Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, Ele me glorificará. Você pode dar um glória aí, meu irmão? Porque o cara cheio de Jezabel, ele fica ouvindo esta palavra e encarando você. Sem dar glória a Deus. Por quê? Porque não está acostumado a dar glória a Deus. Está acostumado a gritar gol. Está acostumado a chorar e assistindo filmezinho. Porcaria. Não na casa de Deus, na presença de Deus. Então se você tem o Espírito Santo, glorifica Ele.
Você está na casa dele, você é dele, e ele mora em você. E Jesus disse, quando ele vier, ele me glorificará. Tem gente, irmãos, que para dar glória a Jesus precisa do microfone. Tem gente que quando pega um microfone, é glória, é fogo. Ai, ah! Agora, sem o microfone, eu não ouço um aleluiazinho de nada. Palavra de Deus tem que ter o seu amplo espaço no nosso coração. Quanto mais estudo sistemático das Escrituras, mais dificuldade esses espíritos vão ter de trabalhar no nosso meio. Então o que nós vamos fazer? Vamos pregar a Bíblia, amar a Bíblia, incentivar o ensino da Bíblia, porque é essa igreja que vai botar ele a correr. E por favor, não ore para que esse espírito morra, porque espírito não morre. Ore para que esse espírito bata em retirada. Porque quem é de Deus, nos ouve. Se nós pregar a palavra, irmãos, e só a palavra, quem é de Deus vai ficar. E quem não é de Deus, não vai suportar essa doutrina. A palavra vai entrar nos ouvidos e vai causar uma coisa ruim e eles vão, ó. Por quê? Porque não são dos nossos. Isso. Glorifica o nome do Senhor. 3. Incentivo constante à vida de santificação individual. Porque primeiro, o Espírito tem que estar em mim. Ele estando em mim, eu vou querer que ele esteja no coletivo. Agora, se o Espírito Santo não está em mim, se não estiver em você, eu não quero batismo com o Espírito Santo, eu não quero dons espirituais, eu não quero fogo de Deus no meio da igreja, porque ele não habita em mim. Agora, quem está cheio do Espírito Santo quer que todo mundo seja. Quem está cheio do Espírito Santo quer que todo mundo seja. Quem está cheio do Espírito Santo quer que todo mundo seja. Agora os carnais, se o Espírito Santo tiver, não tiver, o importante é que tenha show, tenha espetáculo. Não presença de Deus. Não presença de Deus. Então a vida de piedade deve ser esse propósito elevado e divino. Vamos ler Efésios 1:4. Dá tempo. Ainda tenho 5 minutos. Efésios 1:4. Quanto mais Espírito Santo, mais santidade. Quanto mais Espírito Santo, mais santidade. Quanto mais Espírito Santo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos e diante em... Então, se o Espírito Santo está na minha vida, eu quero santidade. Eu quero santidade, eu quero santidade. Eu quero fogo de Deus, eu quero glória de Deus, eu quero poder de Deus. Eu quero Bíblia, eu quero evangelização, eu quero jejum, eu quero oração. Porque quem me governa é o Espírito de Deus, não é a minha mente. Quando eu sou governado pela minha mente carnal, eu vou orar quando der. Vai quando apertar o sapato, quando a coisa estiver ruim, aí eu vou orar e vou aparecer na igreja. Agora, se está tudo bem, que igreja, que culto. Vou passear, vamos fazer festinha, vamos curtir a vida. Aí a coisa aperta, se lembra de quem? Aí se lembra da igreja, aí se lembra dos irmãos, aí quer oração. Agora, quando está tudo bem, a gente não vê. Por quê? Porque Jezabel domina a mente do camarada. Então tem gente que só vai para o céu se quando Jesus voltar, estiver debaixo de mau tempo.
porque debaixo de mau tempo, ele e ela vêm para o culto. Agora, quando está tudo bem, já era. Então, se você quer morar no céu e é carnal, ore para que quando Jesus venha, você esteja experimentando uma tragédia. Quem sabe assim você se lembra de Deus e corre para Jesus. Porque tem crente, meus irmãos, que quando está tudo bem, adiós pampamia. Número 4. Essa aqui é difícil dar glória a Deus, mas como o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vou pregar mesmo que vocês não dêem glória a Deus. A aplicação da disciplina corretiva, firme, séria, imparcial, visando a santidade da igreja e o reconhecimento da sociedade como igreja séria. A gente pode ser meia dúzia, mas a meia dúzia aqui é crente de verdade. Compra e paga. Tem vida moral elevada. Não é namorador, não é metido a besta, não anda por aí aprontando, fazendo maracutaia. Um domingo está na igreja, outro está no rodeio. Um domingo está na igreja, outro está no bailão. Um domingo está na igreja, outro está no pub. Não é essa vida dupla, não. É vida dirigida pela santidade. Então nós não queremos igrejas, venha como estás e permaneça como estás, porque a gente não quer o seu dinheiro, a gente quer a sua salvação, a gente quer que você more no céu. Agora tem que vir para a igreja e experimentar a água virar vinho. Tem que experimentar. Deus transforma a água em vinho? Transforma ou não transforma? Transforma. Você pode ser o mais tareco que tem lá fora, mas se você se converter de verdade, Jesus te põe nas regiões celestiais como príncipe de Deus. Então a sociedade tem que saber que nós somos gente séria. Eu estou preparando o dia em que eu vou falar no rádio, em todas as rádios de Vacaria. Eu sou pastor da Assembleia de Deus. Se você conhece um membro da Assembleia que está de namorinho aí com um amante, se conhece um membro da Assembleia de Deus que não paga as contas, foi aí, te comprou e não te pagou, te pediu emprestado, vem aqui e me denuncia e prova que o crente é enrolão, que ele vai sofrer disciplina na igreja. E se não quiser mudar de vida, tchau e benção. Porque essa é a igreja de Jesus, a igreja que experimenta transformação. Na igreja onde a Jezabel manda, irmãos, é uma bagunça de pecado. Cada um manda mais que o outro. Um quer aparecer mais que o outro. Um quer mandar mais que um outro. Cada um para si, Deus para todo mundo. Essa é a igreja da Jezabel. Vocês querem a igreja de Jezabel ou vocês querem a igreja de Jesus? Vocês querem a igreja de Jezabel ou a igreja do Espírito Santo? Vocês querem a igreja de Jezabel ou a igreja da palavra? Então você tem que amar a disciplina. A disciplina corretiva. Aquela em que o crente aceita ser confrontado. E quando é confrontado se humilha. Porque ovelha quando leva a varada ela sai dando coice. Quem sai dando coice? Cabrito, bode. Mas Deus não chamou para você ser cabrito. E nem jumento. Não. Ele nos chamou para ser ovelha. E as ovelhinhas de Jesus, quando são confrontadas pela vara do Senhor, elas se humilham, aceitam e se reconciliam com Ele o mais rápido possível. Então vamos ficar de pé, porque é hora de repreender o espírito de Jezabel. Aleluia! Então nós vamos falar da palavra. Hoje nós vamos orar e depois cantar, tá, Léo? Hoje nós vamos orar e depois cantar. Ei, atenção, todo mundo orando, todo mundo orando. Você que está em casa, olha aí, filhão, olha aí para o Jezabel não pegar você. Nesse sofazinho, nessa caminha, nessa cadeirinha. Tem que orar, porque Jezabel está aí trabalhando.
Por quê? Porque ela quer uma igreja fria, ela quer uma igreja mundana, ela quer uma igreja que não opera no mundo espiritual. Jezabel precisa de um clubinho social, onde almas não se convertem, poder de Deus não se manifesta. É isso que ela quer. E nós vamos resistir a esse espírito. Amém? Vamos orar. Comece a orar. Vai. Quero ouvir tua voz. Você está do lado de Deus? Então busque Ele. Eu quero ouvir a sua voz. Clama o nome de Jesus. Clama o sangue. Clama a palavra de Jesus. Pai, a sã doutrina. A doutrina dos apóstolos. A doutrina de Jesus Cristo. A doutrina da palavra. A tua palavra. Vem Deus, vem com os teus olhos, como chama de fogo. Revela o pecado oculto. Porque ouvindo a tua palavra, nós tememos e clamamos: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra no Rio Grande do Sul, Pai. Desperta as Assembleias de Deus do Rio Grande do Sul. Desperta a minha vida, a minha casa. Desperta a devacaria. Aviva. Quem tem que se sentir mal aqui é Jezabel, Senhor. Não fiel. É Jezabel que tem que se sentir mal aqui. O fiel tem que amar a tua casa, amar a tua palavra, amar a tua presença. Nós te resistimos, nós não te queremos aqui, demônio de Jezabel, nós não te queremos aqui, vai embora. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes de cantar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quinta que vem eu vou aprofundar isso aqui. Se você não vier quinta que vem, eu vou desconfiar de você. Quinta que vem eu vou aprofundar isso aqui. Se você não vier quinta que vem, eu vou desconfiar de você. Pegou? Então, quinta que vem não falte. Vamos cantar, vamos adorar. E de preferência a Deus. Vertical. Não me venham com um horizontal que eu mando parar. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Fomos feitos para adorar a Deus. O Criador quer ser exaltado. O Criador quer ser exaltado pelos seus filhos. Adore o Criador. Por inteiro, rasgue o seu coração. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Senhor. Vem Espírito Santo, vem. Vem sobre o teu povo. Enche essa casa com a tua glória. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo
mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Só pra ti, Deus. Glória. Só pra te adorar. Glória, glória. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Amamos a tua presença. Aleluia. Glória, glória. Diga que Ele é santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, Pai. Eu quero ser santo, Pai. Eu quero ser santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Louvar ao Senhor pelos vários irmãos e irmãs aqui de Vacaria, bem como Passo Fundo, Santo Antônio das Missões, Arroio do Sal, Caseiros, São Marcos, enfim, todos que estiveram com nós pelo Face, pelo YouTube. Um beijo no coração.